Professora, tem uma notícia que está sendo divulgada pela mídia internacional que o Trump prometeu doar o equivalente a 245 milhões de reais por mês para a O Elon campanha Musk. de. Elon Desculpa, Musk. exatamente, que o Musk Musk. prometeu doar 245 milhões por mês para a campanha de Trump, né? 245 milhões de reais na conversão, assim, né? E por mês daqui, bem, a eleição termina em novembro, são poucos meses, mas é um bom dinheiro. E o Elon Musk tem sido, né, o dono do X, o dono da Tesla, né, da SpaceX, tem sido um dos principais e mais fervorosos apoiadores de Trump nos últimos tempos, né? Quais interesses econômicos estão por trás disso, ou interesses ideológicos, ou qual que é a razão que a senhora vislumbra por esse apoio? Um interesse ideológico muito forte, né? O Musk é um partidário aí do trumpismo, vem defendendo Trump antes é, de todos esses processos, em todas essas situações. Então, tem um alinhamento ideológico, mas há um interesse muito forte econômico, tá? De uma desregulamentação por parte da questão de tecnologia, acesso a projetos. A gente tem que lembrar que ele é dono de uma empresa de companhia que tem interesses militares, né? Tem aí espaciais, tem projetos que envolvem diferentes áreas, então tem interesse nessas áreas também. Então, o ganho econômico e a proposta do Trump de ser cada vez mais desregulamentar a economia e ser mais pró grandes grupos financeiros parte do interesse, e não só o Musk, mas outros grandes, de tecnologia principalmente, têm apoiado a candidatura Trump, porque entende que o Biden tem uma posição restritiva para esses setores, e a discussão, que também é a discussão que a gente tem aqui no Brasil, é a discussão sobre limitação em pesquisas em inteligência artificial, pesquisas sobre questão de informação. Então, tudo isso, o Trump e o Biden têm posições muito distintas, e todo o setor de tecnologia entende que o Trump seria mais favorável. Eu Existe também queria. alguma. O Trump mudou um pouco o discurso dele, amainou um pouco depois da bala, como ele disse que ia fazer, né? Quando disse que ia rasgar o discurso. Ele amainou. A senhora acha que ele vai manter essa nova postura, esse novo Trumpinho, paz e amor, ou vai voltar a ser o furacão que ele é? A tendência é ele voltar a ser o furacão. Ele não. Aqui tem duas estratégias. Uma é a estratégia de que imagina se todo o Partido Democrata e o presidente do país fazendo um apelo para diminuir a tensão e diminuir toda a temperatura interna no país, e ele inflando isso. Isso seria um ponto. Morreu uma pessoa, né, que foi. Então, você tem um período aí também até para diminuir esse discurso em respeito às pessoas, à pessoa que foi morta e as que estão feridas. Então, isso também entra no cálculo dele. E o outro é que ele vinha buscando um discurso para atrair o eleitor que está indeciso e o eleitor independente. Então, a moderação já vinha sendo colocada no discurso do Trump, para mostrar que ele não é alguém que geraria violência. Então, isso se encaixa agora com essa situação e com esse contexto. Mas, à medida que a campanha começar, à medida que ele começar a ter que ter embates com os democratas, dificilmente ele vai se manter, e a mesma a trégua que foi dada politicamente entre os dois partidos, a gente já percebe que ela já está diminuindo bastante, e dos dois lados tem tido mais embates, tá, desde ontem. Vocês levantaram um tema que sempre presente nas eleições americanas e aqui no Brasil também, né? Que é a questão do poder econômico, né? No caso dos Estados Unidos, tem o poder da indústria de armas e da indústria de guerra e tal.
Um doador de campanha que vai pagar 45 milhões por mês, né, para a campanha do Trump, tem coisa nisso, né? Ninguém faz isso aí de beleza. Além dos interesses empresariais, né, das plataformas dele, das empresas dele e tal, que mais que pode ter? Uma coisa que se comentou hoje é que foi ele que bancou a indicação do Vance, G.D. Vance, para vice-presidente, né? Ele vai ter. Não tem limitação, nos Estados Unidos não tem limitação. Aqui no Brasil agora é só fundo público, né, para as campanhas, né? Fundo eleitoral, fundo partidário, um monte de dinheiro aí. Nos Estados Unidos, como é que funciona isso? Como é que é doação de campanha? Tem limites? Ou você pode comprar uma eleição para presidente dos Estados Unidos? Tem várias regras, tá? De doação, tem modelos diferentes, mas eles têm um modelo em que é doar para um fundo, tá? Que é o PAC, e aí ele não tem limite de recursos, então você pode ter grandes doadores que façam a doação. O que esse fundo tem que gerenciar é para o que vai ser feito com o dinheiro. Se ele vai para a propaganda, a gente tem que lembrar também, Ricardo, que nos Estados Unidos não existe propaganda gratuita eleitoral. Então, todo o processo de campanha é pago pelas próprias campanhas. Então, esses fundos acabam sendo gerenciados. E os fundos gerenciam e dizem o que eles querem, se vai ser mais propaganda. Muitos estão dizendo exatamente um dos pontos é esse, que os recursos doados pelo Musk vão ser para propagandas, provavelmente nos veículos que ele tem acesso. Então, retorna diretamente para ele também. Então, você tem aí esses mecanismos. A lei vem sendo feita e tendo alterações aí ao longo das eleições americanas, especialmente depois do início dos anos 2000, para evitar que grandes conglomerados dominem esse processo. Então, por isso que esses fundos são criados, porque entra dinheiro de vários grupos, de várias pessoas que podem fazer doações. E aí ela vai ser gerenciada de uma forma mais transparente. Então, é a forma que eles encontraram para fazer essa gestão, mas é sempre um dilema. E a gente está vendo na campanha do Biden. Quem está mais pressionando e quem tem feito mais posições públicas de que ele deve Nada. desistir vem dos doadores, e especialmente dos grandes doadores, né? E aí pode ser o ator de Hollywood, como pode ser um grande empresário de um setor importante como de tecnologia. Mas esse é sempre um dilema para a eleição americana eu diria para você que não só nos Estados Unidos, mas no mundo, alguns países conseguiram gerenciar melhor esse processo do que os americanos.